Tudo bem? Eu sou o Felipe, esse é o Mafagafolândia e eu tô gravando aqui o 13º dia de Veda e hoje eu vim fazer a resenha do Balzac e a costureirinha chinesa do Dai Siji, ou seja, lá como se for que fala o nome dele em chinês. Bem, o Dai Siji, ele é um homem chinês, só que ele vive e trabalha na França. Ele escreveu originalmente o livro em francês. O livro ele vai ter ali até um que meio autobiográfico, porque ele vai falar sobre dois jovens, dois amigos, que são o Lu e agora eu não vou lembrar, não consegui lembrar o nome do outro amigo, que é durante, e o livro ele se passa durante a Revolução Cultural, durante todo o domínio da China pelo Mao Tse Tung. Então na Revolução Cultural tinha aquela ideia de reeducação. Então, os burgueses, né, as pessoas, os universitários, os estudantes, qualquer pessoa que poderia ser uma ameaça para o regime culturalmente, era enviada para o campo para ter essa reeducação. Então, eles deveriam aprender a ser como camponeses, deveriam aprender a trabalhar como camponês, como ser uma pessoa do proletariado, para que essa revolução do Mao Tse Tung se concretizasse. Eles, além disso, né, toda essa revolução, ela tinha muitas coisas proibidas, muitos livros, muito tipo de educação proibida. A educação era toda muito regimentada. Bem, então esses dois jovens eles são enviados para uma aldeia muito pequena no interior da China, muito perto das montanhas. E lá eles vão fazer muito trabalho braçal, eles são obrigados a ir só com uma determinada parcela das coisas deles, eles não podem levar livros, e o regime de trabalho deles ali vai ser todo gerenciado pelo chefe da aldeia. Eles não vão poder ter uma educação universitária, outro tipo. Inclusive, a cena que abre o livro é uma cena extremamente inteligente, extremamente interessante. Os dois jovens eles chegam na aldeia e eles estão sendo revistados pelo chefe da aldeia e outros participantes. E o que acontece é que eles encontraram o violino de um dos jovens, porque ele estudava música clássica. E o chefe da aldeia ele fica meio receoso com isso, né? Ele não quer inicialmente permitir o violino, mas o chefe da aldeia ele desconhece, na verdade, que é um violino. Ele pensa que é um brinquedo. E pra poder manter o violino dele, ele usa da inteligência que ele tem. Então o que eles dizem? Quando ele toca uma peça pro chefe da aldeia e pros aldeões que estão lá, para tentar demonstrar como ele deveria manter o violino, né, ou demonstrar como aquele instrumento, aquele objeto funciona. Mas o chefe da aldeia ele fica meio encucado com isso, porque durante a Revolução Cultural nada que é ocidental deveria ser permitido. E ele toca uma peça de Mozart. E o jovem ele vai responder isso, né? O chefe da aldeia pergunta: nossa, é uma canção, mas ele estranha, é uma canção de quem? E ele responde: de Mozart. O chefe da aldeia fala: Mozart de quê? É aí que ele tem a ideia de falar que o nome da peça chama Mozart Pensa no Presidente Mao. Óbvio que quando ele coloca isso, ele o violino e a música são aceitos por aquela população. Isso demonstra muito bem como que acontecia toda aquela revolução cultural. Eles estão lá sendo reeducados e duas grandes coisas vão acontecer com esses jovens, que são os dois pontos do título. O Balzac, no começo, que tem um terceiro amigo deles, que foi levado também para a mesma aldeia, só que esse amigo conseguiu contrabandear numa valise cheia de livros. Dentre eles tem o Balzac. E além desses livros, a outra grande importância ali na vida desses dois vai ser a costureirinha. A costureirinha ela é filha do alfaiate da aldeia, inclusive a aldeia da região. Todo o trabalho de costura é feito por ele e pela filha. Acontece que os amigos ficam encantados com a menina se encanta um pouco com eles, e eles vão começar a desenvolver então um relacionamento com ela. Primeiramente, então, quando eles encontram aqueles livros, eles têm que também esconder isso, eles têm que começar a ler escondidos. E o que acontece é que aquela literatura, Balzac, eu não lembro todos os restos, eu acho que tem Dostoiévski e vários outros
autores ocidentais, o que acontece é que, obviamente, os jovens vão começar a assimilar essa cultura, que era exatamente o que o Mao Tse Tung não queria, exatamente porque o regime na China queimava esses livros. E, além disso, então, como eles vão mudando, eles vão querer a mesma coisa, né? Eles começam a se enamorar da costureirinha e eles começam a querer ensiná-la também. Eles começam a apresentar esse mundo da literatura para ela também. É um livro curto, ele tem 164 páginas, é uma fonte grande, não sei se dá para ver. Ele é aqui da Alfaguara, é um livro bonito. E o que falando sobre esse livro, resenhando mesmo, ele é inteligente, ele é simples, direto, mas ele demonstra uma elaboração da ideia de literatura muito poderosa. Cada vez mais o livro e as mudanças que vão acontecendo se tornam extremamente interessantes. Primeiro que ele fica contrapondo essa coisa dos dois jovens com a sociedade daquela aldeia. O Dai Siji, ele participou da Revolução Cultural, ele participou por essa reeducação nos campos. E ele vai colocando vários pequenos contrapontos aqui entre os dois. Um relógio dos dois amigos, eles conseguiram levar junto para a aldeia. E eles comentam como a aldeia passa meio que seguir esse relógio que eles têm, começam a ficar muito impressionados e a manter uma relação de horários com a aldeia, com o relógio. Daí eles vão falar dessa relação que eles têm com a literatura e com a música deles. Um deles é filho de dentista, e isso se torna importante porque ele fica sendo reconhecido como alguém que tem um determinado conhecimento médico. E a inteligência deles não deixa... A inteligência e a cultura deles não deixa de ser reconhecida pelos aldeões, pelo chefe da aldeia, Em geral, o que o livro, na verdade, vai mostrar exatamente o porquê esse tipo de regime ditatorial, eles são tão empenhados em controlar a cultura que é disponibilizada para o povo deles. Mais do que a própria questão de querer reeducar aqueles jovens. O controle da cultura, assim como foi, por exemplo, no nazismo, que eles queimavam livros também, nós vemos que é muito importante pela mudança que vai acontecendo com esses jovens. Eles vão contando como eles vão se apaixonando pelas histórias, se relacionando com as ideias, os ideais e as transformações que aqueles personagens vão tendo nos livros, e como isso vai enaltecendo eles, vai mudando eles, como isso vai fazendo eles abrirem a cabeça e mudar a forma de pensar deles, e como isso faz eles reconhecerem o tipo de sofrimento pelo qual eles estão passando, o tipo de lavagem cerebral que tentam fazer com eles e, obviamente, com o resto da população. Eles começam a ver mais a diferença entre eles e os aldeões, a diferença cultural. Aquele tipo de aldeão que nunca teve nem sequer uma educação mais básica do que a mesma que eles tiveram, e agora a educação que eles estão recebendo com essa literatura. Tem uma passagem muito bonita falando sobre como um deles decide copiar o texto da Ursula Mirouet dentro de um casaco. Ele começa a utilizar esse casaco, ele se refere como as palavras que estão tocando a pele dele. E é colocado isso então de uma maneira muito inteligente. O Dai Siji, ele consegue mostrar em um livro curto e rápido todo esse poder, todo esse mote sobre a aprendizagem e a evolução que uma coisa tão simples como literatura tem. As ideias que esses escritores importantes, esses escritores que ficaram marcados, os grandes clássicos, e mesmo os escritores mais atuais, esse poder que eles têm de representar numa história que vai ser contada, numa história que é boa de se ouvir, essas mudanças que eles querem provocar, esses ideais que eles têm, como isso é uma maneira extremamente efetiva de provocar uma mudança, de provocar uma melhoria, de provocar um renascimento da pessoa. E o próprio Dai Siji faz isso em literatura. Então é um livro inteligente, é um livro sensível em muitos aspectos, é um livro crítico. Eu gosto desse tipo de livro crítico que faz a crítica a esse tipo de revolução cultural que a gente sofre.
não só a gente não precisa estar no regime, eu creio que hoje em dia esse controle da cultura a que nós somos expostos é muito mais sutil, muito disseminado de uma maneira muito mais inteligente, e o que a gente consegue perceber lendo o livro é como é a base desse tipo de coisa. Bem, não posso contar muito mais, mas além da transformação desses dois garotos, óbvio que a costureirinha chinesa, que eles tanto adoram, também vai sofrer uma mudança. Eles têm esse ideal de querer mudar a menina, de querer pegar essa menina de novo, que era de uma aldeia, que não teve uma educação básica, e transformá-la numa lady, numa moça, numa mulher inteligente. Isso vai se desenvolver também de uma maneira muito inteligente. É um livro incrível nesse sentido, de conseguir abranger ideais e de conseguir demonstrar e fazer e provocar uma mudança ou um poder de mudança. É um livro sobre livros, um livro para quem ama livros e quem ama literatura, com certeza. E por ser uma leitura rápida, ele é uma leitura gostosa, uma leitura agradável. Quem quiser conferir também, existe o filme, que foi, se não me engano, o roteiro foi escrito ou co-escrito pelo DCG. Se você gostou do vídeo, então dá um curtir no vídeo, ou se não, coloca ele nos seus favoritos. Você pode seguir uma Fagafolândia nas redes sociais. Eu tenho o meu Facebook, eu tenho o Instagram, estou no Scooby e no Goodreads. Você pode me procurar lá e também no meu blog. Não esqueçam de conferir os vídeos anteriores e a gente fica até a próxima então.